sobre a gestão do município durante a pandemia e o que ainda deve ser feito nos próximos meses, a gente convidou o prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel. Muito obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Mina. Então, a gente queria começar falando do assunto do momento. Acabou de ser publicado o Diário Oficial do município, estendendo o horário do comércio, que antes estava mais fechado e agora pode funcionar das 9 até as 17 horas. Por que a prefeitura fez essa decisão? Bom, primeiro, boa tarde a todos. É um prazer muito grande falar aqui com o Diário dos Campos e falar também sobre as ações que nós estamos tomando diariamente, analisando a evolução da doença, dos números de Ponta Grossa. Com relação à questão do comércio, por exemplo, é algo bem interessante que nós estamos acompanhando as ações que Ponta Grossa teve de escalonamento funcionaram desde o início. Desde o início das ações contra a pandemia, nós trabalhamos com o distanciamento, até mesmo com o isolamento bem no início, mas voltamos muito rapidamente com o comércio funcionando, mas de forma escalonada. No primeiro momento, Milena, a gente recebeu até muitas críticas. E hoje está muito difícil, inclusive, trabalhar na administração pública, porque existe uma separação muito grande. Até as pesquisas dizem que 50% da população é a favor do fechamento total, espécie do lockdown. E a outra metade é a favor da abertura total, porque a situação é grave com relação à economia, miséria, falta de emprego, enfim, né? A quebradeira não só do comércio, mas também das cidades, do país. Então a situação é muito complexa. Nós fizemos algo diferente. Nós escalonamos para que o comércio pudesse ter continuidade, não parar. Nós não temos planejamento de fechamento total, mas temos regulamentações muito severas. Desde o início, nós pedimos o apoio da população, dos empresários, com relação à precaução, falando sobre a gravidade da doença, e o povo de Ponta Grossa atendeu o nosso pedido. Porque a grande maioria, podemos dizer assim, mais de 90% da população se previne, tem a atenção necessária, o comércio adotou todas as medidas do nosso decreto, não só o comércio, as academias também, o shopping também. Isso funcionou para que a gente pudesse acompanhar a evolução da doença, que está aumentando no Brasil todo, mas de forma controlada aqui no município, sem o fechamento da economia. Tanto é que nós tivemos resultados positivos na cidade. Então, hoje nós tomamos uma decisão ainda mais avançada. Nós tínhamos 6 horas de comércio, vamos aumentar para 8 horas. Isso vai também ser positivo para a prevenção, sabe, Milena? Por quê? Nas 6 horas nós começamos a acompanhar o aumento do consumo dos cidadãos pontagrossenses. Então nós temos os números, está aumentando o consumo. Se está aumentando o consumo, quer dizer que nós estamos tendo mais pessoas dentro das lojas. Com a extensão para 8 horas, que é o horário praticamente normal, nós vamos ter a dissolução, dessas pessoas, diminuir a aglomeração nas empresas, no comércio. Então, no final das contas, é positivo também para a saúde. Tivemos o acompanhamento de profissionais da saúde para tomar essa decisão. Um dos motivos levantados quando o comércio teve esse horário reduzido foi tentar diminuir a aglomeração no transporte público, principalmente dos trabalhadores das lojas. Como que fica essa questão agora que elas têm esse horário mais estendido que pode bater com o funcionamento de outras empresas que não são do comércio? O transporte público também vai avançando, nós temos mais itinerários, mais linhas, porque o número de passageiros pode aumentar já nos próximos dias. Nós vamos acompanhando os números diariamente. A MTT está fazendo um planejamento dia após dia, e isso está funcionando, para que a gente não tenha mais aglomerações no transporte. Até este momento, nós temos 80 casos. Nós não tivemos nenhuma ligação de novos pacientes e infectados, de acordo com as nossas ações que nós tivemos com relação à abertura da economia de Ponta Grossa. Então, funcionou o sistema de Ponta Grossa, tanto é que nós temos uns números
entre as cidades grandes do Brasil, o melhor número do país. Muita gente tem dúvida também quanto ao escalonamento do comércio, que por mais que estenda o horário agora, determinados segmentos só podem abrir nos dias que são permitidos. Como que deve ficar essa questão nas próximas semanas? Milena, nós queremos dar passinho após passinho de acordo com a evolução, né, do vírus. Nesse momento, como deu certo o nosso projeto, que nós fizemos lá no início de toda a operação do COI contra a pandemia, do escalonamento, funcionou. Nós temos hoje menos pessoas se aglomerando em Ponta Grossa, portanto, menos pessoas se infectando ao mesmo tempo. Nosso número de infectados hoje está mais ou menos na ordem de 3 a 4 pessoas por dia, o que é previsível neste momento, que é o mais difícil da doença. No Paraná todo, no Brasil, os números aumentaram muito. Em Ponta Grossa nós estamos vendo 3 a 4, sendo que na grande maioria das vezes temos curados, pessoas já recuperadas nesta lista. Portanto, nós continuamos mantendo o número de pessoas monitoradas e também de novos casos sob controle dentro da cidade de Ponta Grossa. Agora, temos uma preocupação, e isso é importante a gente deixar claro, porque Ponta Grossa atende toda a região dos Campos Gerais. Então, o que aconteceu nos últimos dias? Nós temos pouquíssimos casos sendo atendidos na UTI ou no leito clínico. Se não me engano, hoje, nesse momento que nós estamos fazendo a entrevista, nós temos apenas um paciente de Ponta Grossa sendo atendido na UTI. Essa é a última informação que eu tive. Pois bem, mas e os outros leitos? Os outros leitos são de toda a região, afinal de contas nós temos 1 milhão de pessoas na região dos Campos Gerais. O que me preocupa é que a doença está evoluindo no interior, nas cidades pequenas. Depois do Dia das Mães, aumentou muito. E aí me preocupou porque os leitos de UTI ficaram ocupados. Porém, a estrutura que nós estudamos e já preparamos, ela é extremamente grande, porque nós temos ainda o Hospital Bom Jesus com mais 10 leitos de UTIs, nós temos os outros 20 leitos de UTIs que estão em processo de implantação no hospital regional, e se por um acaso nós tivermos aí a ocupação máxima em todos esses leitos de UTIs, tomara que isso não ocorra, se a gente mantiver esses níveis não vai acontecer, nós teremos também toda a estrutura da região metropolitana, que é o Hospital do Rossio, tem mais de 300 UTIs. Ou seja, a nossa estrutura de saúde em Ponta Grossa, sim, é muito superior a qualquer outra região, até mesmo dos países como Itália e França, e até mesmo como nos Estados Unidos. Ou seja, Ponta Grossa já tem um plano B e até um plano C em caso de ocupação máxima dos leitos da cidade por conta das cidades da região. Nós trabalhamos junto com o governo do estado. A regulação dos leitos de UTIs é feito pelo estado, pelo governo estadual. Mas nós estamos monitorando pela prefeitura. Então, é um trabalho em conjunto. Realmente, você falou, nós temos o plano B, temos o plano C, temos também outras UTIs em outros hospitais. É importante as pessoas saberem que nós temos UTIs no Hospital Municipal, nós temos UTIs na Unimed, são 10 leitos de UTIs na Unimed. A gente pode também utilizá-los se realmente o nosso sistema ficar completamente esgotado. Nós temos leitos na Santa Casa, temos os leitos do Bom Jesus, ou seja, nós temos uma estrutura grande de respiradores, de UTIs. Se nós continuarmos nesse processo de controle da infecção. Agora, Milena, é importante também deixar claro que essa doença ela é terrível justamente pela imprevisibilidade. Se por um acaso nós não tivermos o envolvimento da população, se a gente tiver problemas de aglomeração, pessoas não se prevenindo e se contaminando ao mesmo tempo, vai acontecer em outras cidades. 10, 20, 30 pessoas se contaminarem ao mesmo tempo. Se isso ocorrer, aí sim, aí nós teremos um problema como qualquer outro país do mundo de superlotação no nosso sistema de UTIs. Você comentou das aglomerações. Como que a Prefeitura vem fazendo a fiscalização dos estabelecimentos comerciais e também do pessoal na rua? Por exemplo, o comércio tem horário escalonado, mas passando pela cidade no final da tarde a gente vê que muitas lojas não têm respeitado esse horário.
Como que isso está sendo feito e o que deve ser feito nas próximas semanas para garantir o respeito ao decreto? Então, Milena, essa pergunta é muito interessante, porque a cidade é muito grande e certamente nós temos alguns problemas de abusos em alguns setores, em algumas empresas, até mesmo em festas particulares, clandestinas. Isso acontece no Brasil todo, Ponta Grossa não é diferente. Mas nós fizemos algo diferente aqui na cidade. Nós temos a Secretaria de Esportes, que nesse momento está praticamente com pouquíssimas atribuições, porque os nossos parques, nossos campos de futebol society, todos os torneios, os jogos estudantis municipais, está cancelado. Tudo está cancelado na parte de esporte. Nós fizemos a secretaria se transformar na Secretaria Especial de Fiscalização. Então, todos os funcionários da Secretaria de Esportes, o nosso secretário de Esportes virou um secretário de fiscalização. Eles estão todos os dias nas ruas para acompanhar, principalmente as academias. As academias estão fazendo um grande trabalho. É raríssima a exceção de uma academia que não se preocupa com a saúde. É raro, nós tivemos um caso só até hoje, mas a grande maioria se preocupa com os seus clientes, faz um trabalho de desinfecção, de higiene espetacular, tanto é que nós não tivemos nenhum caso ligado à academia. E isso é feito pela fiscalização da Secretaria de Esportes, que hoje se transformou numa secretaria especial. E como que deve ser feita a fiscalização? Ela é apenas por denúncias? Tem equipes na rua também? Como que está sendo feito? Milena, é importante a gente pedir à população para que as pessoas, quando se depararem com algum abuso, com alguma irregularidade, filmem através do telefone celular, porque é a prova inconteste. Já aconteceram casos em Ponta Grossa da gente receber as imagens com o horário, a pessoa grava, olha, hoje é quarta-feira, hoje é terça-feira, 3 horas da tarde, enfim. E aqui nessa empresa nós temos esse problema. Está filmado, aquela prova não se pode contestar. Aquilo é prova real. Aí as empresas serão autuadas, mas não só empresas, nós estamos falando também de aglomeração particular, nas casas, em qualquer lugar. Então, você pode se transformar num fiscal. E é importante essa fiscalização, porque a pessoa que não se preocupa com a doença, que não se previne, ela está colocando a cidade inteira em risco. Porque basta várias pessoas serem infectadas ao mesmo tempo para mudar o nosso controle até mesmo na área econômica da cidade. Se nós tivermos muitos infectados de uma vez só, certamente o nosso monitoramento da economia, talvez ações mais restritivas, terão que ser feitas. Então a gente pede a ajuda, o auxílio de todos para que se protejam, justamente para preservar o bom momento que Ponta Grossa está vivendo. A gente recebeu um questionamento de como que é possível abrir parques, estender o horário do comércio nesse momento que Ponta Grossa vem registrando um aumento nas confirmações dos casos. Por mais que a gente não tenha nenhum óbito confirmado, é a única grande cidade que não tem nenhuma morte confirmada por Covid ainda, a gente tem aumentado os casos confirmados, já chegou a ter dia que teve 7 casos confirmados, assim como também a ocupação dos leitos que você comentou. Por que nesse momento que a gente está tendo uma explosão de números, é possível abrir parques como o Lago do Larias e estender o horário do comércio? Porque nós não sabemos quando a pandemia vai acabar. Ninguém tem essa bola de cristal. A doença, ela pode acabar semana que vem, como ela pode terminar só no ano que vem. Não há sentido da gente prejudicar as pessoas, o trabalhador, o empresário, os empregos, fazendo restrições neste momento, mesmo com a evolução da doença, sendo que a gente tem o controle. Se a gente fechasse todo o comércio neste momento, provavelmente nós teríamos números menores de infecção, mas nós não saberíamos quando poderíamos retornar com o comércio. Então, você está privando a cidade de trabalhar, de produzir, de gerar empregos, a economia sendo prejudicada, a miséria batendo a porta das pessoas.
Então, como nós não sabemos quando vai terminar essa pandemia, esperamos que termine amanhã, termine logo, mas ela pode se estender, como aconteceu com outros países. E se a pandemia se estender até o final do ano? Você já imaginou o prejuízo para as pessoas, para as famílias? Essa doença, ela vai evoluindo, ela vai infectando as pessoas na medida que as pessoas têm mais contato. Como Ponta Grossa melhorou o índice de prevenção com relação à máscara, com relação ao distanciamento, prevenção, existem pessoas que infelizmente ainda não estão nesse número. Ainda pessoas que estão abusando. Isso me preocupa. Mas se todo mundo usasse os mecanismos de prevenção, nós poderíamos conviver sim com a doença, porque nós teríamos 3, 4, 5, 6 ou 7 pessoas infectadas, sendo que é apenas 5%, matematicamente falando, 5% da população infectada que tem os problemas mais graves. E aí nós temos uma estrutura de retaguarda para acompanhá-los. Em qual cenário o prefeito consideraria fazer um fechamento total, como foi feito por 2 semanas no início da pandemia? O que precisaria acontecer na cidade para fechar tudo novamente, como já foi feito? Eu posso dizer a você, muito difícil responder essa pergunta, sabe, Milena? Porque tudo depende do nível, da gravidade da infecção em massa. Vamos imaginar, teve um caso na região metropolitana de 48 pessoas infectadas ao mesmo tempo por causa de um evento. Na verdade, era uma fábrica que não usou as medidas de prevenção e aí 48 pessoas pegaram a doença. Dessas 48 pessoas, se 5 ou 10 pessoas tiverem os sintomas graves, precisarem de UTI, nosso sistema ficar completamente lotado e essas pessoas tiverem contato com muitas outras pessoas que a gente não tenha o mapeamento, a gente não sabe aonde elas estiveram, com quem elas estiveram, e isso pode ser muito preocupante mesmo. Daí a gente tem que ter uma avaliação técnica para saber se a gente precisa fazer algum tipo de ação localizada ou não. Eu não tenho nesse momento nenhum planejamento de lockdown para a cidade de Ponta Grossa, porque nós esperamos manter esse nível de evolução. Pode aumentar? Provavelmente nós teremos mais casos nos próximos dias, porque o pico da doença, segundo o estudo da UEPG, está programado, pelo menos em tese, ninguém sabe ao certo, mas em tese, no final de junho. Então, no final de junho, nós teremos os maiores casos, depois vai começar a regredir. Até lá, esperamos que a gente tenha algum tipo de tratamento, algum medicamento, enfim. Mas, segundo alguns especialistas, nós teremos o maior número de casos em Ponta Grossa em junho. Portanto, nós estamos agora no início de junho, nós temos aí pelo menos 15 a 20 dias para acompanhar essa evolução dia após dia. Agora, a cidade precisa também viver. Nós temos um estudo de trabalho com as pessoas do grupo de risco. Essas pessoas estão se cuidando, elas estão ficando em casa. É importante dizer que o isolamento, sim, é importantíssimo. Funciona o isolamento. As pessoas dentro de casa estão seguras. Dentro de casa não tem o coronavírus. Se você estiver dentro de casa, você está seguro. Agora, quando você vai para a rua, você está arriscado. Se você corre o risco, se cuide. Todo cuidado é pouco. Principalmente para as pessoas mais idosas, porque elas têm uma comorbidade maior e poderá ter consequências mais graves com relação à doença. Para a gente falar um pouquinho do lado oposto, além do fechamento, a abertura. Qual que é a previsão da abertura das escolas municipais, por exemplo? Nós fizemos um planejamento, a nossa meta de reabertura em agosto. Por quê? Se nós avaliarmos que o pico da doença possa ser no finalzinho de junho, início de julho, nós teremos um mês de regressão da doença. A doença vai regredir na cidade de Ponta Grossa. Até lá, esperamos também que alguns avanços no tratamento do coronavírus
sejam conquistados. E nós estamos aí acompanhando as notícias, todos os dias tem novidades. De repente nós podemos ter aí um medicamento, um tratamento, alguma coisa, até o final de junho, início de julho. E aí sim, podemos voltar em agosto com segurança. Agora é importante dizer, eu sou contra a abertura de escolas sem a garantia absoluta de que as crianças estão protegidas, que a saúde está garantida para as crianças e para os professores. Sem essa garantia, nós não vamos retornar. Eu falei numa entrevista no rádio, e algumas pessoas até elas não compreenderam, que na China, no Japão, na Coreia, as crianças voltaram para a escola com aquele face shield, que é uma espécie de um capacete. E eu até falei no rádio, será que nós vamos ter que utilizar esse capacete também no futuro? Se fosse hoje, certamente. Tomara que não em agosto. Agora, a gente precisa voltar com cautela, porque as crianças, mesmo não desenvolvendo os problemas dos sintomas mais graves, graças a Deus, elas são vetores de infecção e de transmissão muito maiores até mesmo do que outras pessoas. Então acaba espalhando com maior velocidade o vírus por toda a cidade. Em relação à abertura da rodoviária e do aeroporto municipal, por exemplo, desde o início de maio já tem empresas operando transporte intermunicipal mais nas garagens. Quando que a rodoviária deve ser aberta? Tanto a rodoviária quanto o aeroporto, a meta é de abertura em julho. Tanto é que já está sendo vendido pela internet passagens aéreas, Ponta Grossa Campinas e Ponta Grossa Foz do Iguaçu para o aeroporto. Se o aeroporto vai abrir em julho, a rodoviária também tem previsão de abertura para o início de julho. Quanto mais a gente conseguir segurar, mesmo as empresas trabalhando nas suas garagens e está funcionando de maneira precária, eu entendo, eu sei que é verdade, mas está funcionando. Se elas continuarem por mais tempo, mais segurança nós poderemos dar às empresas e aos passageiros para que eles possam ter uma viagem segura e não se contaminem. Eles estão já preparando o planejamento para fazer aí um trabalho de desinfecção em todos os carros, de acompanhamento de cada passageiro, para saber se eles estão com febre. Então, eu acredito que já no início de julho a gente poderá ter a reabertura da nossa rodoviária. Você comentou que já estão sendo vendidas passagens de avião, mas isso não quer dizer necessariamente que o aeroporto vai abrir em julho, depende da evolução da doença. Sim, é meta. Com essa doença, a gente não tem certeza de nada. Ela é terrível por causa disso. Mesmo porque é uma doença muito nova, ela se manifesta da noite para o dia diferente, muda completamente o cenário da doença numa cidade, muito rapidamente. Basta uma festa para mudar completamente tudo que a gente já estudou, que a gente fez, as conquistas que a gente já teve. E no caso do aeroporto é exatamente isso. Tomara que a gente esteja numa condição boa, já reduzindo os nossos casos em Ponta Grossa, de atendimento, né, nos hospitais, em julho. Se isso tiver acontecido, e também lá em São Paulo, porque não basta só Ponta Grossa. O avião vai para Campinas, nós queremos também acompanhar a evolução em Campinas. Em Foz do Iguaçu, vejam só, Foz do Iguaçu começou muito mal, com muitos casos. A Foz do Iguaçu tem muito mais casos, teve muito mais mortes do que outras cidades. Mas hoje não, hoje eles conseguiram controlar, fizeram isolamento, pararam e agora a cidade já está numa melhor condição, melhor do que Maringá, melhor que Londrina, melhor que Cascavel e melhor que Curitiba. Então Ponta Grossa é a cidade que tem o melhor número do Paraná, aí vem Foz do Iguaçu, que já melhorou e também pretende abrir para o turismo no início de julho. Beleza. Entrando na área da infraestrutura, nos últimos meses a gente teve muitas obras de pavimentação anunciadas, principalmente através do Finisa, né, com a Caixa Econômica Federal. A pandemia pode afetar essas obras? Como que está o andamento desses processos? Não, é pelo contrário. Nós estamos intensificando as obras porque nós entendemos que isso aquece a economia, traz emprego.
As pessoas que estão trabalhando nessas obras do Finisa, nas obras da Prefeitura de Ponta Grossa, estão com seus salários assegurados, os recursos já estão alocados, são garantidos. Isso é bom para a economia. Temos as obras do deputado Sandro, são os viadutos, são 5 grandes viadutos. Estamos falando aqui de 50 milhões só na Souza Naves. Então é um investimento gigante nos outros viadutos também. Isso gera riqueza para o município. Também vamos intensificar as obras na construção civil. Nós vamos anunciar aí nos próximos dias a construção de mais de 2.000 casas populares. Isso também vai aquecer o comércio. Lembrando que Ponta Grossa tem como alicerce o agronegócio, que está bem. Os nossos números do agronegócio são os melhores do estado. Quer dizer, os produtores que vendem, inclusive em dólar, estão sendo beneficiados pelo dólar alto e estão exportando. Nós também temos as indústrias que não pararam um dia sequer. Claro, algumas indústrias sofreram mais por conta do consumo no país, mas outras indústrias venderam mais, porque também aumentou o consumo de alguns produtos. E isso também acabou beneficiando a indústria em Ponta Grossa. E o comércio de Ponta Grossa também. Eu vi uma reportagem que Londrina teve uma retração de 14%. A retração de Maringá foi de 11% no comércio. Cascavel, da mesma forma, 2 dígitos negativos. O número de Ponta Grossa foi de 2% positivo. A única cidade que teve comércio e economia ainda positiva dentro da pandemia. E nós hoje temos emprego. Hoje a Agência do Trabalhador está oferecendo mais empregos, inclusive, do que a procura. É algo inédito no estado do Paraná. Então, mesmo sendo pouquinho, ninguém está ganhando dinheiro, porque um crescimento na economia de 2% é muito pequeno. Mas numa realidade onde todo mundo está perdendo muito dinheiro, 10, 11, 12, 20, 30% de todo o faturamento, tem gente que perdeu 90% do faturamento, como é o caso das pessoas ligadas à educação, 90%, 80%, todo mundo perdendo. Ponta Grossa se mantendo ainda nesses momentos difíceis, numa condição positiva, é algo que precisa ser comemorado. Você comentou que nos próximos dias deve ser feito o anúncio de 2.000 casas populares. É investimento público ou investimento privado? Privado. Nós temos que incentivar o investimento privado, porque as prefeituras, o governo do estado e o governo federal estão em calamidade financeira. Nós não temos recursos, a prefeitura não tem recursos hoje, inclusive para fechar o ano. Nós temos 96 milhões de déficit. Isso é algo histórico, nunca aconteceu em toda a história de Ponta Grossa e temos uma queda de arrecadação tão grande. A dificuldade é enorme, inclusive, para pagar salários. Agora, a iniciativa privada não. A iniciativa privada já começa a perceber que, com relação à habitação, Ponta Grossa vai crescer, continuar o crescimento que nós estamos vivenciando nos últimos anos. Nenhuma cidade do sul do Brasil teve o crescimento que Ponta Grossa teve. E é bem simples você ver. É só você ver o número de prédios que continuam sendo construídos, mesmo com a pandemia, está todo mundo trabalhando. Isso quer dizer que a cidade está com a economia aquecida no setor da construção civil. Essas casas populares também, elas já vêm com um novo propósito. Nós estamos falando aí da maior empresa do Brasil de construções de casas populares, que vão fazer esse anúncio nos próximos dias. E isso vai fomentar também o emprego. Nós vamos ter muita gente construindo na construção civil, mão de obra especializada e também, claro, materiais de construção. Isso gera muita riqueza na economia. Um dos desafios da prefeitura nesse momento, além de toda a questão de saúde pública, é também o financeiro. Como você comentou, a prefeitura deve ter um déficit estimado em quase 100 milhões durante esse ano na arrecadação do município. Nos últimos dias, o governo federal aprovou um auxílio financeiro que deve destinar 40 milhões, menos da metade desse valor para Ponta Grossa e ainda parcelado em 4 vezes. No final do mês de maio, a prefeitura havia falado que dependia desse dinheiro para pagar a folha salarial, por exemplo, dos servidores que atuam nos hospitais, dos professores.
e todo mundo que move a máquina pública. Como que a Prefeitura vem se preparando para suprir essa falta de dinheiro? Como que está sendo feito o contingenciamento de gastos e como manter as contas em dias no último ano de mandato? Para nós, sem dúvida nenhuma, o maior de todos os desafios que a administração da Prefeitura de Ponta Grossa já teve ao longo desses 8 anos do meu mandato. Nada nem perto disso nós tivemos. Então é algo sui generis, diferente, novo, mas não é somente para Ponta Grossa, é para todos os municípios. E isso é um alento. O que acontece em Ponta Grossa está acontecendo em Curitiba, está acontecendo em Londrina, está acontecendo em Maringá e em todos os outros municípios. Se falta dinheiro para nós, falta para São Paulo. Se falta para nós, falta para, posso dizer, 95%, 97% dos municípios do Brasil. A situação é de calamidade financeira mesmo no Brasil. Agora, no nosso caso ainda, nós tivemos um agravante, Milena, porque nós colocamos o IPTU para rodar mais tarde. Normalmente, os municípios colocam o IPTU em janeiro, para a população. E faz 2 anos que nós adotamos um prazo diferenciado, uma cobrança no mês posterior, porque nós entendíamos que quando termina dezembro, todo mundo está endividado. Tem muita coisa para pagar, daí tem matrícula das crianças, tem que pagar IPVA e tudo mais. Aí nós pensamos, vamos colocar mais à frente que as pessoas vão ter melhores condições financeiras. Bom, isso funcionou no ano passado. Nós tivemos uma arrecadação maior, inclusive, pudemos fazer mais obras por causa dessa arrecadação. O problema é que esse ano veio a pandemia. E aí veio a dificuldade financeira para todo mundo. E se veio a dificuldade financeira para as pessoas pagarem IPTU, a arrecadação do município despencou mais do que nos outros municípios. E lá eles já receberam o IPTU, então as pessoas já pagaram. Aqui não. Uma grande parte, talvez a imensa maioria, não pagou ainda o IPTU. E isso, é claro, traz prejuízos históricos para a cidade, de obras e tudo mais. Agora, eu falei publicamente e não queria passar um tom agressivo porque eu não sou agressivo, Mas eu sei que tem muita gente que torce contra a cidade, tem muita gente que torce contra a nossa administração. Quando eu falei que nós teríamos um déficit de 96 milhões, a situação financeira do município era muito difícil, teve gente que comemorou. Parabéns, que bom! Porque aí o governo, o prefeito e sua equipe vão terminar mal o governo. Tem 96 milhões, quem é que consegue fazer uma administração? Imagine perder 96 milhões numa empresa. É o que nós perdemos. Pois eu disse publicamente que se essas pessoas que pensam negativamente contra a cidade, pensam contra o nosso trabalho e trabalham para prejudicar o que a gente faz, se elas pensam que nós vamos terminar o mandato sem obras, sem trabalho, estão redondamente enganados. Vão perder o sono, porque a gente vai fazer muita coisa até o final desse ano. Temos muitas obras, tem muito asfalto, tem obras muito grandes e nós já contratamos, que já tem recursos garantidos. Nós não temos os recursos para aquelas obras que estariam programadas com recursos livres, como é, por exemplo, o caso dos campos de futebol society. Nós tínhamos mais 8 campos para serem inaugurados e, infelizmente, não vou poder fazer. Também eventos grandes, a Feira Paraná seria a maior feira da nossa história, é um investimento grande, nós não podemos fazer. Até mesmo o Natal, que é um investimento necessário para circular a economia do município, infelizmente está comprometido, porque eu não posso fazer uma licitação nesse momento, que eu não sei como nós estaremos lá em dezembro. Isso acaba pegando até mal para a população, um gasto que poderia ser desnecessário nesse momento. Então, nós vamos ter, provavelmente, um Natal simples. Não sei nem se teremos um Natal, vou pedir apoio da população, para que, nesse momento, as pessoas possam já se preparar para ter um Natal iluminado nas suas casas, porque a Prefeitura certamente não terá condições nesse ano, o que me deixa muito triste. Agora, em matéria de obras,
em investimentos, nós teremos muito, ou seja, ainda teremos um final de mandato com muita coisa para inaugurar. E já foi anunciado, então está garantido. O que vai ser tirado do plano são essas obras, esses eventos que ainda não estavam previstos ou que são considerados mais segundo plano, para poder suprir essa falta de quase 100 milhões no orçamento. Sim, você falou que nós vamos receber do governo federal 40 milhões. São 35 milhões, mais 5 milhões para a saúde diretamente. Esses 40 milhões nós vamos receber parceladamente. Em 4 vezes, como você falou. Esses recursos, eles vão diretamente para a folha de pagamento, porque nós teremos ainda o déficit de mais de 40 milhões. Finalizar o ano com 40 milhões a menos no caixa é muito difícil. É algo que a gente precisa ter um planejamento econômico. Eu tenho uma equipe comandada pelo Cláudio Grokowski, que é nosso secretário da Fazenda, extremamente competente, sério, correto. Ele conseguiu reerguer a cidade de Ponta Grossa. Nós tínhamos uma cidade quebrada. Em 2012, ela estava quebrada, a cidade. Tinha uma das maiores dívidas do país. Ponta Grossa figurava no top 5 das cidades mais falidas do país. Nós saímos da falência e hoje nós temos uma das cidades, uma das maiores arrecadações. Passamos de 1 bilhão de arrecadação sem aumentar imposto. Sem aumentar o valor do IPTU, apenas com um trabalho sério, correto. E nós conseguimos trazer hoje Ponta Grossa para um novo patamar. Próxima administração não terá os problemas que eu tive. Eu tive que esperar 2, 3 anos, Milena. 2, 3 anos para poder comprar um banco de praça. Eu não tinha recurso sequer para você comprar um gol de campo de futebol. Eu não tinha nada. Nós tínhamos que concentrar apenas na educação, por isso que a nossa educação hoje é uma referência no Brasil. Investimos na educação porque nós não tínhamos dinheiro para outro lugar. Não tínhamos dinheiro para asfalto, não tínhamos dinheiro para obras grandes, nós não tínhamos dinheiro para embelezamento da cidade, para praças, para parques, não tínhamos nada. Tínhamos apenas o recurso para a educação. Nós empregamos bem o recurso, fizemos a educação se tornar uma referência no Brasil. Aí eu venci a eleição por causa da educação e pela transformação econômica da cidade. Eu tenho bem claro isso, porque as dificuldades que nós tivemos em entregar obras para a população foi muito grande. A própria população me cobrou bastante. Ela queria asfalto, ela queria a praça, ela queria a beleza do bairro, melhorias nos bairros. E eu não tinha recurso, porque eu tinha que pagar a conta dos outros anos. A conta histórica que ficou para a nossa equipe pagar. É a conta dos precatórios, estamos falando de 160 milhões, são dívidas que o município tinha e que nós conseguimos negociar. Não tinha como pagar 150, 160 milhões. Nós tínhamos dívidas homéricas, até mesmo na educação. Nós tínhamos dívidas em todas as áreas. Nós conseguimos controlar isso com gestão eficiente. Entregamos uma cidade melhor. Estamos no segundo mandato agora, fazendo obras importantes, como o lago, como a pavimentação nos bairros. Nunca ninguém conseguiu realizar tanto asfalto, pavimentação, do que agora na nossa gestão. Isso tudo foi positivo. Estamos entregando uma cidade melhor. A gente queria anunciar aqui, a Prefeitura acabou de avisar a imprensa que foi confirmado mais um caso de Covid na cidade, voltando aos 80, que antes havia sido anunciado 80 casos, mas ele não era aqui da cidade, voltou em 79, agora voltou a 80. Nisso que você está falando de deixar as contas em dias, vai ser possível entregar à Prefeitura com tudo pago até o final do mandato, mesmo com esse prejuízo estimado em quase 100 milhões? Eu posso dizer a você, Milena, que só tenho uma questão que vai me trazer, sem dúvida nenhuma, arrependimento de não ter conseguido equalizar. É a questão da Sanepar. Porque nós temos um contrato antigo, esse contrato da Sanepar
ele já não atende a população tem muitas críticas com relação à Sanepar, a serviço, a cortes, o contrato é, sem dúvida nenhuma, leonino, ou seja, só beneficia uma das partes. Nós precisávamos discutir esse contrato, tivemos uma proposta gigante, temos uma dívida do município de mais de 40 milhões, porque nas gestões passadas não se pagou água, ou seja, ficou a dívida para o município, e a gente poderia equalizar a dívida, poderia ter um contrato melhor, poderíamos ter a captação da água vinda do Tibagi. Hoje nós estamos sofrendo com a crise hídrica, porque a captação sai do Pitangui e do Alagados, o Alagados está completamente seco. No ano que vem, com aumento de residências, com aumento de mais indústrias, nós teremos problemas com relação à água. Isso me incomoda, porque eu, por 2 vezes, mandei o projeto para a Câmara, e aí, por politicagem, pessoas, infelizmente, que não entendem absolutamente nada, prejudicaram a cidade, fizeram com que a administração retirasse o projeto, estava para ser votado. Os vereadores já tinham visto a necessidade, mas, é claro, a oposição, com aquele discurso demagógico, acabou fazendo com que a população achasse que o projeto e o contrato não seria benéfico para a cidade. Pelo contrário, seria o melhor de todos os contratos, que seria o contrato mais produtivo e com o maior retorno do que todas as outras cidades que já fizeram com a Sanepar. Então agora nós não temos contrato. Esse contrato só vai poder ser feito daqui 5, 6 anos. Até lá nós teremos problemas graves na estrutura hídrica do município e, infelizmente, sem os recursos que viriam para a gente fazer obras importantes para a cidade. Essa é a única mágoa que eu vou ter, porque eu não consegui resolver por questões políticas, por politicagem, demagogia, como eu falei, e acabou fazendo com que eu retirasse o projeto e não fosse aprovado. Aproveitando, para quem está nos acompanhando a partir de agora ou pegou o papo pela metade, a gente vai deixar essa entrevista gravada tanto no nosso Facebook quanto também no nosso canal do YouTube, para quem quiser conferir o início da conversa depois. Ainda comentando sobre essa questão de orçamento e tudo mais, quando foi anunciado o auxílio do governo federal, a Aviação Campos Gerais pediu um subsídio mensal de 2,5 milhões, alegando que estava entrando em um colapso o sistema de transporte urbano. A prefeitura negou, falou que não iria dar essa ajuda, mas a empresa falou que poderia colapsar. Caso esse serviço pare de ser feito pela BCG em Ponta Grossa, qual que é o plano da prefeitura? Milena, é bom a gente deixar claro, isso é importante falar sobre esse tema, que o sistema de transporte existe em Ponta Grossa e em todas as outras cidades do Brasil. Se o sistema de Ponta Grossa está passando por dificuldades, pode ter certeza que lá em Maringá, Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu, em todas as outras cidades do Brasil também passa pelo mesmo problema, provavelmente com problemas muito piores. Por quê? Porque Ponta Grossa não fechou. Ponta Grossa está com o comércio aberto. Nós temos pessoas na rua, temos pessoas utilizando transporte público. Como é que estão fazendo lá em Santa Catarina, que não tem transporte público? Eles simplesmente pararam com o transporte público. Em Blumenau, em Florianópolis, está voltando hoje. Como é que está a empresa? Ou, por exemplo, como outras cidades como Maringá, que o comércio voltou faz uma semana. Nós já estamos há mais de 1 mês com o comércio funcionando, trabalhando, as pessoas estão utilizando o transporte público. Quer dizer, o número de passageiros caiu realmente, mas caiu não só aqui, em todo lugar do mundo. Agora, eu não consigo entender por que existe essa solicitação de recursos públicos, sendo que o contrato é claro. Os recursos provenientes para o pagamento da concessionária vêm das passagens de ônibus e não do poder público, não da prefeitura. Então, nós fizemos a defesa na justiça, a defesa foi muito clara. Nós, se tivéssemos esse recurso, nós não temos, se nós temos 96 milhões, até o final do ano, nós teríamos que pagar 20 milhões para a BCG. É uma discussão que não existe nem lógica para isso, porque nós não temos recurso sequer para pagar os funcionários.
Vamos pagar uma concessionária privada? Não tem condições. Agora, vamos imaginar que se a prefeitura tivesse que pagar, eu penso que não seria só para a VCG, teria que pagar para todas as empresas concessionárias da prefeitura de Ponta Grossa. Então teria que pagar o lixo também. O lixo é uma empresa concessionária, se as pessoas não pagam IPTU, tem atraso, não pagaram o lixo. Tem muita gente em atraso com relação ao serviço de lixo. Então, se não tem o pagamento do lixo, claro que a empresa também tem dificuldades. E aí a prefeitura vai ter que pagar também o lixo? Se tiver que pagar o transporte escolar, se tiver que pagar outros setores concessionários, taxistas, enfim, aí não tem condições. O transporte público é uma empresa que precisa prover o serviço, está no contrato. Se a empresa não prover o serviço, é quebra de contrato. Esse contrato já está há mais de 20 anos em vigor. Se não tiver o serviço, certamente a discussão é pela quebra do serviço. E aí entra num outro patamar. Será que existem outras empresas no Brasil que têm a intenção de prover esse serviço, mesmo numa situação difícil agora, que é a pandemia, mas isso vai acabar. Vai voltar à normalidade em breve. Aliás, as pessoas já estão utilizando mais o transporte público, já está aumentando o número de passageiros. Isso vai normalizar. Agora, todas as empresas do país estão passando por dificuldades. Todas. Agora, já imaginou se a prefeitura tivesse que socorrer todas as empresas? Aí não teria condições, né? Tá certo. Até o Jornal Diário dos Campos publicou na edição de hoje o potencial de consumo da cidade, que mostra que a cidade subiu 2 posições no ranking estadual, ultrapassou Cascavel e São José dos Pinhais, no potencial de consumo, que significa o quanto as pessoas devem gastar durante o ano mesmo, né? E o transporte urbano é a categoria que mais teve uma quebra do ano passado para esse, por isso até que a gente queria comentar sobre esse caso. Entrando no campo político, a gente está vendo uma grande quebra política no país desde o início da pandemia, até pelo próprio presidente, que já discutiu o que acabou rendendo a demissão de 2 ministros da saúde. A partir disso, os estados e os municípios têm tido autonomia nas suas decisões. Mas como que está sendo feito o relacionamento do município de Ponta Grossa com o estado do Paraná, com o governo, e também com a União, com o governo federal? Um prefeito, uma administração, precisa ter a responsabilidade de falar em nome de toda a população, de ter bom relacionamento político com o governo federal e com o governo estadual. Um prefeito, uma prefeitura que seja de oposição, que busque o ódio, a briga, a birra, o confronto com o governo federal, com o governo estadual, não constrói nada para o seu povo, independente de posições políticas partidárias. As pessoas muitas vezes não lembram, mas eu estive no primeiro turno com o Alckmin, porque eu sou do PSDB. Eu era do PPS, passei pelo PSDB por um motivo. O Alckmin me ligou dizendo: o PSDB precisa de um bom exemplo na educação. O PSDB tinha dificuldades muito graves com relação à educação no país. E Ponta Grossa é uma referência na educação. E eles queriam mostrar para o Brasil o exemplo de Ponta Grossa com a Isméria, com relação ao nosso projeto pedagógico. Eu me senti lisonjeado quando recebi a ligação do Alckmin. Ele era candidato a presidente. Ele falou: olha, você pode mostrar a cidade de Ponta Grossa, inclusive no programa de televisão. Mostra Ponta Grossa. Bom, a equipe do Alckmin veio para Ponta Grossa com todo o aparato, com as câmeras, estavam preparados para filmar quando aconteceu a facada no agora presidente Jair Bolsonaro e mudou toda a história da eleição. Isso eu estou contando para as pessoas porque muitas vezes as pessoas não lembram da história política. Então, eu sou do PSDB. Ok. Quando foi para o segundo turno, o Brasil todo teve uma movimentação e nós também acompanhamos a posição de ficarmos junto com o PSDB apoiando o presidente Bolsonaro. Eu penso o seguinte, que nesse momento de visão ideológica entre esquerda e direita,
mas principalmente dos radicalismos, tanto da esquerda e da direita, o mais sensato é você buscar o lado positivo dos dois lados. É positivo também a democratização das oportunidades, que é a coisa mais bonita da esquerda, principalmente na questão da educação, de você prover saúde para todo mundo. O SUS é esquerda. Quem é contra o SUS? Quem é contra o SUS? Se você é a favor do SUS, você não pode se dizer que você é radical de extrema direita. Não, porque o SUS é plano de esquerda. A educação para todos, uma educação de qualidade para todos, é um plano mais à esquerda. É o lado bom. E prejudica a esquerda é o radicalismo, que daí entra na questão, muitas vezes, da violência, do preconceito contra empresários. E do lado direito, a mesma coisa. A extrema-direita, ela também locupleta pelo preconceito. Nós já tivemos casos lá na Alemanha, extrema-direita, que não funciona. Então, acho que nós temos que pegar os bons. Agora, tem um lado positivo da direita, que é você valorizar as pessoas pelo que elas são. Valorizar o crescimento profissional, o crescimento da pessoa. É uma palavra que eu fui. A chamada meritocracia. Meritocracia, exatamente. Isso é lindo. Eu considero isso positivo da direita, de você também ter valores familiares, valores religiosos, tudo isso é positivo. Então, pega pouco de cada lado, constrói algo mais sensato, sem muita briga, sem brigar com um, sem brigar com o outro, união. Eu acho que a pacificação, nesse momento, era muito importante para o país. E essa dicotomia entre os dois lados, infelizmente, não leva a nada. Mas ideologias à parte, como que é o relacionamento da gestão da Prefeitura de Ponta Grossa com o governo do estado e com o governo federal? Como que é feita essa conversa? O governo do estado, temos uma ligação, tem uma ligação mesmo com o antes da eleição, antes da política. Um amigo pessoal, amigo do rádio. Então, nós crescemos juntos. Um relacionamento, eu converso com ele praticamente todos os dias. Ele acorda 4 horas da manhã, eu também acordo 4 e pouco da manhã. Então a gente conversa pela manhã. Sandro é o nosso secretário de infraestrutura, as grandes obras do estado, passando pelo Sandro, meu irmão, acaba sendo também praticamente da família do Ratinho. Então, a proximidade da prefeitura com o Ratinho é tal. Isso é ótimo para a cidade. Nós não temos nenhum tipo de disputa, briga, não, trabalhamos juntos. O governo federal, da mesma forma, eu também tenho um bom relacionamento, estive em Brasília, conversando com ministros, sempre tivemos um bom relacionamento institucional. Eu, claro, até fiz algumas ponderações, eu acho que no momento de pandemia, todo tipo de comunicação truncada, brigas, nesse momento acaba prejudicando no tratamento, como você vai atuar na área de saúde. Nós estamos vivendo 2 problemas. Temos o problema da política e o problema da saúde. Eu não quero confusão nesse momento na área da política, mesmo porque isso é bem menor, problema muito menor que a saúde. Nós temos pandemia aqui, vírus circulando, pessoas morrendo, que é o maior problema da humanidade. Vamos tratar primeiro esse, vamos dar uma trégua na questão política, depois a gente volta a discutir a política lá para frente. Mas agora é a saúde. E para a gente finalizar, algumas semanas você comentou que ao final do seu mandato como prefeito você deveria deixar a vida pública. Isso ainda é o seu plano? O que você deve fazer depois desse ano que termina o seu segundo mandato como prefeito de Ponta Grossa? Prefeito sabe ouvir a história, conquistou junto com a sua cidade benefícios, você traz uma indústria, aquilo estado, as pessoas acompanharam o teu programa, o teu projeto, a educação, tornaram pessoas melhores como
vendo com as crianças, com a educação de tempo integral. Não existia educação em tempo integral. Temas que eu defendia quando era líder estudantil na Universidade Estadual de Ponta Grossa, presidente do centro do acadêmico. Na política cedo. Entrei através do rádio, mas eu disputava lá nas disputas da UEPG, qual era a minha tese? Passe livre. Eu lutei pelo passe livre lá na UEPG. Quem implantou o passe livre? Foi o prefeito. Eu consegui implantar o passe livre. Nenhum outro município fez. Nós conseguimos. Parece uma coisa natural, já esqueceram, inclusive. Parece uma coisa que é comum. Não, não é comum. Quando eu estudava, eu levava faixa para a Avenida Vicente Machado pedindo passe livre. Segui. Tem outras coisas? Sim. Outras conquistas que a gente poderia também ter alcançado. Nem tudo a gente consegue. Mas, sem dúvida nenhuma, tudo isso fica para a história pessoal, história da cidade. Isso é maravilhoso, né? Eu pretendo agora voltar à minha vida profissional. Me conhecem, sabem que estou sentindo falta da alegria, do bom humor. Hoje eu recebi uma crítica dizendo assim: prefeito, com essa decisão de abrir mais 2 horas, tem que voltar mesmo para o rádio. Para prefeito isso não serve. Até foi boa, viu? E realmente eu preciso voltar a ter aquela minha vida de bom humor, com a minha família, com os meus amigos, com otimismo, com alegria, contando um pouco de piada, fazendo as pessoas ficarem mais felizes. Mesmo que eu quero voltar para a minha vida profissional. Eu já cumpri a minha missão. Eu falei também publicamente é que eu não tenho interesse em permanecer mais 2 anos, porque teve uma discussão, estender os mandatos. Eu não acho certo. Feito para 4 anos. Eu estou completando a minha missão. Agora, se estender a vice, minha vice já foi prefeita, ela fez um grande trabalho, é uma ótima profissional, ela não teve a mesma oportunidade que eu tive de mostrar o trabalho mais, assim, por mais tempo, chance que a gente pode ter, de repente, estendendo os mandatos, ter a nossa vice por 2 anos, o que seria maravilhoso para a cidade. Nós não perderíamos um dia sequer, Nina. Tudo que nós temos ali conquistado, os projetos, nossos secretários, eles são muito corretos, todos os projetos, tudo alinhado. Quando muda então, pelo menos 1 ano, 2 anos, a cidade fica parada, porque primeiro tem as disputas ideológicas, partidárias. Eu não vou continuar. Como é que está o Lago do Larias? Tem o segundo lago. Não vou continuar, porque isso é projeto do Marcelo, vai ficar enchendo o pastel do Marcelo da ação passada. Então, para tudo. Não, é o seguinte, contrato de pavimentação, não, eu não quero esse tipo de contrato, quero fazer. Demora 1 ano, 2 anos, a cidade fica parada. Então, com a Elizabeth, se tiver extensão, provavelmente não vai ter. Mas se houver a extensão dos mandatos, a Elizabeth teria, sem dúvida nenhuma, 2 anos maravilhosos, e aí sim a gente poderia ter uma eleição nova, e certamente a Elizabeth seria a favorita, porque ela ia construir muita coisa. E da sua proximidade com o Ratinho Júnior, que até você comentou aqui que é de amizade, muita gente imaginou que poderia te ver num cargo no governo do estado a partir do próximo ano. Então isso pode não ser possível? A relação que eu tenho com o Ratinho é uma... E o meu amigo, não o governador, precisar de mim, eu estou à disposição e sempre estarei. Mas, como eu falei, nesse momento, tem um sonho de entrar, tem um canal, trabalhar um pouco mais, voltar para o rádio, estabelecer uma rede, quero trabalhar. Nesse sentido, eu acho que nós estamos caminhando para isso, já estou me preparando. Mas até o final, até o dia 31 de dezembro, ainda tem muitas novidades aí que as pessoas... Aproveitando que você falou do entretenimento, a gente queria fazer um pedido que chegou para a gente por meio das redes sociais e a gente achou muito interessante. Parece que você tem imitado o presidente no seu programa de rádio pela manhã. Não, a imitação não está... Você ainda está desenvolvendo essa imitação. A gente queria que você deixasse o seu tchau para o pessoal imitando o presidente, justamente para puxar esse cunho. Gente, vira meme,
Aí me causa um problemão, que tem muita gente brigando por causa disso. Tudo que a gente fala, daí tem briga, tem discussão. O presidente, ele tem um jeito muito peculiar de falar com as pessoas. Muito simples, né? Na comunicação dele, levou ele, inclusive, à presidência. Coloca ele também, às vezes, em má situação, né? Então, a gente brinca lá no programa, com os jargões dele, mas agora, se tivesse que imitar, ia ter uns palavrões no meio, é melhor não. Não é apropriado para o horário. Tá, menina, mas eu vou avisar, sempre que eu volto aqui, para imitação. Ah, tá certo, então. Muito obrigada pela sua presença, pela sua disposição de participar da nossa entrevista. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Lembrando que essa entrevista fica gravada no nosso site, na nossa página do Facebook e também no nosso YouTube. E pode ser conferida em uma reportagem escrita que vai ser veiculada amanhã pelo nosso jornal impresso. Até a próxima!